Desde a sua origem, que as terras de Vila Nova de Famalicão têm sido cobiçadas pela sua fertilidade e excelente localização, que tornaram este território num importante centro de comunicações, gerando riqueza e fomentando a cultura. No alto dos montes é possível descobrir uma rara concentração de castros, nomeadamente o Castro das Eiras, um povoado da Idade do Ferro de grandes dimensões. Outra relíquia do património famalicense é o Marco Miliário, situado no Parque da Devesa e que evidencia a passagem da Via Romana 16, que ligava o Lisipo a Brácara Augusta por estas terras. Não faltam indícios da presença de antigas vias romanas e medievais no concelho. Exemplo máximo é a Ponte da Lagoncinha, situada em Lousado, sobre o rio Ave. Na época medieval, estas terras cresceram e ganharam importância. O nome Vila Nova de Famalicão pode induzir-nos a pensar que é uma vila relativamente recente, mas na realidade o nome Vila Nova já constava no foral concedido em 1205 pelo segundo rei de Portugal, Dom Sancho I. Entre os edifícios da arquitetura românica no concelho estão a Igreja de Santiago de Antas e a Igreja de Santa Maria de Arnoso. O Mosteiro de Santa Maria de Oliveira assumiu bastante importância durante a época medieval, tornando-se proprietário de terrenos em várias localidades vizinhas. Por sua vez, o Mosteiro de Santa Maria de Landim, cujas origens remontam aos alvores da Baixa Idade Média, no século XII, é hoje um dos exemplares mais ricos e emblemáticos do estilo românico do Entre Douro e Minho, classificado como imóvel de interesse público desde 1996, tendo sido recuperado pela autarquia famalicense e pelo Ministério da Cultura. Junto ao mosteiro, os visitantes podem desfrutar de feiras medievais, festas de doces conventuais, espetáculos teatrais e animações tais como acrobacias, danças do ventre, jogos, entre outras. A Praça Dona Maria II, em pleno coração da cidade, também tem sido palco de uma feira medieval que celebra esta época de grande importância na história de Vila Nova. O concelho começou a expandir-se a partir do século XVI, criando um conjunto de solares, sobretudo no Vale do Rio Este, alguns dos quais têm sido transformados em turismo de habitação e casas de turismo rural. Exemplos disso são a Quinta de Pindela, a Quinta da Costa e a Quinta do Louro. Outro espaço de relevo e de grande beleza é a Quinta de Boamense, na freguesia de Cabeçudos, onde viveu Alberto Sampaio, escritor e historiador, figura destacada da geração de 70. O concelho de Vila Nova de Famalicão foi formalmente criado em 1835, durante o reinado de Dona Maria II, e a povoação elevou-se oficialmente à categoria de vila em 1841. Com a abertura da estrada Braga-Porto em 1851, Famalicão entrou numa nova fase de grande desenvolvimento, com a construção de edifícios públicos e edifícios particulares luxuosos. Durante este período, transformou-se num dos berços da Revolução Industrial em Portugal, com destaque para a indústria têxtil, na qual, hoje em dia, o concelho continua a desempenhar grande relevo a nível nacional. As memórias deste tempo estão preservadas e disponíveis ao público no Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave. Famalicão também ganhou fama pela produção de relógios, através de A Boa Recoladora, a primeira fábrica de relógios da Península Ibérica. Outro fator de peso no desenvolvimento económico do concelho foi o cruzamento de caminhos, que permitiu tornar-se
um dos mais importantes centros de comunicação rodoviária e ferroviária do país. Este legado está bem patente no núcleo museológico de Lousado, do Museu Nacional Ferroviário, uma referência da história dos caminhos de ferro em Portugal. A crescente riqueza do concelho, a partir do século XIX, também alimentou a produção cultural. Esta é a terra de Camilo Castelo Branco, figura maior da nossa cultura. Foi em São Miguel de Ceide que o romancista escreveu algumas das mais belas páginas da literatura portuguesa. E é lá que se mantêm as suas memórias, na Casa Museu de Camilo, um polo de referência da cultura. Junto à Casa de Camilo, encontra-se agora o Centro de Estudos Camilianos, um edifício dedicado ao conhecimento e à cultura, concebido pelo arquiteto Álvaro Cisa Vieira. Ceide integra duas outras obras de Cisa Vieira, o Centro Social e o Arranjo Urbanístico. Outra figura da cultura famalicense é Bernardino Machado, que foi Presidente da República por 2 vezes, em 1915 e em 1925, e cuja obra está patente no museu, instalado no Palacete Barão de Trovisqueira. No século XX, o concelho manteve a sua forte dinâmica de crescimento económico e atividade cultural. Pela cidade, descobre-se vários edifícios da arquitetura moderna. O edifício dos Passos do Concelho, projetado pelo arquiteto Januário Godinho, foi inaugurado em 1961 e a sua torre é um ponto de referência na cidade. Perto dos Passos do Concelho, encontramos as instalações da Universidade de Lusíada, que, juntamente com a Escola Superior de Saúde do Val do Ave, fazem de Famalicão um polo de referência na produção de conhecimento no país. O Museu da Fundação Cupertino de Miranda acolhe obras de grandes mestres do surrealismo português, como é o caso de Mário Cesarini, Cruzeiro Seixas, entre outros. A Casa das Artes é um ex-libris da cultura e um espaço artístico de referência a nível nacional. Inaugurado em 2001, este equipamento destaca-se pelo seu dinamismo e pela sua programação eclética e contemporânea. A Casa das Artes está também associada à realização de espetáculos e concertos ao ar livre no novo anfiteatro do Parque da Devesa, um palco único e inovador na região. Inaugurado em setembro de 2012, o Parque da Devesa é já considerado um verdadeiro oásis e um pulmão verde que ocupa 27 hectares no centro da cidade, oferecendo um leque variado de atividades. Destacando-se pela extensa rede de caminhos, assim como pelas amplas zonas verdes, este espaço de desporto, lazer e cultura permite a realização de inúmeras atividades ao ar livre. O passado do parque não foi esquecido e os edifícios que faziam parte da antiga Casa de Vilar foram recuperados e transformados em equipamentos culturais e de serviços, como é o caso da Casa do Território, do Centro de Estudos e Atividades Ambientais, do Núcleo de Arqueologia e da Cafetaria. Mesmo junto à Devesa, foram criadas as hortas urbanas, ocupando uma área de cerca de 1 hectare. A gastronomia, a doçaria e o artesanato são também tesouros da identidade cultural famalicense. Atravessando gerações e gerações de famalicenses, estes elementos conservam ainda a simplicidade e a autenticidade dos tempos ancestrais. A forte tradição agrícola e a cultura dos vinhos verdes convidam os turistas a apreciarem a gastronomia local, incluindo um grande leque de pratos típicos, nova cozinha e vinhos de excelência. Boa alimentação gera também boa saúde. E neste domínio Famalicão destaca-se como centro importante de uma grande variedade de atividades desportivas vocacionadas para todas as idades. Da agenda cultural do município, fazem ainda parte eventos anuais que atraem milhares de pessoas, como a Feira de Artesanato e Gastronomia, o Carnaval, a Festa da Flor
ou ainda as festas antoninas, no mês de junho. As antoninas são as festas que identificam e mobilizam os famalicenses e que englobam procissões religiosas, espetáculos e divertimentos. Visto como um todo, Vila Nova de Famalicão é um concelho com uma grande variedade de atrativos, beneficiando também de uma excelente localização para desfrutar todas as vantagens do Minho e do norte de Portugal. A energia deste povo empreendedor é contagiosa e está a atrair cada vez mais turistas, fascinados por descobrir uma terra que combina raízes profundamente históricas com um espírito aberto e moderno, com olhos postos no futuro.